Giro CBN. 3 da tarde, mais 37 minutos. Agora a gente conversa ao vivo com o Carlos Nascimento, colunista aqui da CBN, Master Trainer e especialista em desenvolvimento humano construtivista. Nascimento, mais uma vez, bom tê-lo aqui. Boa tarde para você, tudo bom? Prazer é todo meu, boa tarde. Deixar um grande abraço à família CBN pelo aniversário dessa semana, né? Sim, verdade. CBN cumprindo aí um papel social extremamente importante na nossa sociedade e eu muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, hoje o Nascimento, que sempre está com a gente aqui no Manhã CBN, vem no Giro para falar sobre deficiente no mercado de trabalho. E a gente estava conversando numa matéria do portal G1, que saiu hoje à tarde, que apenas 30% das vagas destinadas à cota para pessoas com deficiência, o PCD, estão preenchidas em São Carlos, Araraquara e Rio Claro, segundo o Ministério do Trabalho. Um dos maiores problemas é a falta de qualificação. Do total, 3.780 vagas destinadas a PCD das 3 cidades, apenas 1.131 estão ocupadas e 2.449 estão disponíveis. Vai ser um dos assuntos que a gente vai tratar hoje dentro aí do mercado de trabalho para o deficiente, mas antes mesmo, a gente estava falando sobre 30%, a gente estava falando, nossa, é um número baixo, mas você falou que em relação ao Brasil é ainda um número maior, né? Da média nacional. Isso, regionalmente é um número infinitamente maior do que a média nacional. Hoje nós temos, em média, 1% das vagas têm sido ocupadas pelas pessoas com deficiências. E qual que é a avaliação que você faz hoje sobre as lideranças e os deficientes? Esse é um dos grandes temas que nós temos pautado em âmbito nacional. Quando nós falamos sobre a construção de uma sociedade igualitária associada à melhor produtividade, a inovações, a melhor distribuição de renda, necessariamente, Cassiano, nós precisamos falar das pessoas com deficiência. Por quê? Porque nós estamos falando de um contingente de cerca de 23% da nossa população, nada mais que 45 milhões de pessoas. Então, seria um equívoco muito grande pensarmos uma sociedade aparteada de 45 milhões da população. Quase aí 1/3 da população ela tem algum tipo de deficiência. E pensando uma deficiência que nós chamamos de deficiência declarada, porque muitos de nós também temos algum tipo, muitas vezes, de deficiência física ou mesmo algum tipo de deficiência que nós chamamos de deficiências afetas. Eu, por exemplo, tenho só 20% de visão do meu olho direito. Óbvio que isso me traz uma grande deficiência, mas não é uma deficiência apontada clinicamente como uma deficiência para esse cômputo geral que nós estamos dialogando aqui. Então, se nós fôssemos somar, ou se nós formos somar o contingente de pessoas declaradamente deficientes com essa deficiência não declarada, nós estamos falando de um contingente ainda muito maior. Bom, o que você acha que falta? Falta um pouco do que nós temos visto nesse segmento, também aquilo que nós temos encontrado em outros demais segmentos, né? Quando nós discutimos, por exemplo, violência contra a mulher, quando nós discutimos a problemática das questões dos afrodescendentes. Então, o Brasil tem uma cultura, Cassiane, de discutir temas muito de forma segmentada. Então, discutimos os temas dos negros, os temas das mulheres, os temas dos deficientes. Isso é um grande equívoco. Essas problemáticas sociais, elas precisam ser observadas, estudadas e ter um conjunto de ações concretas no seu todo. Embora seja uma parte da sociedade, ela não é uma ilha, ela está inclusa dentro da sociedade como um todo. Então, o primeiro movimento que nós temos feito, a preocupação central nesse debate todo é de olhar também os deficientes com relação ao mercado de trabalho e os deficientes com relação à sociedade como um todo. Muitas vezes nós estamos falando de mercado de trabalho, da não ocupação de vagas, mas muitas vezes em algumas cidades o deficiente sequer consegue ter acesso à vaga, seja por uma deficiência de transporte público, por exemplo, ou um transporte não adaptado. Então, essa preocupação nós temos chamado ao debate, né, de olharmos a problemática da deficiência associada ao mercado
como um todo, e não só com relação ao mercado. Nascimento, é sobre essa deficiência que a gente tem pessoas que já nasceram com determinada deficiência, Sim. outras que acabaram sofrendo algum tipo de acidente ou algo que acabou motivando a deficiência. Talvez, para esse caso, as pessoas já tenham alguma qualificação, já tenham trabalhado em alguma determinada profissão, tiveram até que mudar para outra, mas para quem desde o começo viveu de repente uma situação até mais miserável economicamente falando, Sim. e ainda por tabela tendo algum tipo de deficiência, se torna muito mais difícil. Então esse argumento ou essa informação que falta qualificação para que algumas pessoas possam integrar, pessoas com deficiência integrar, entrar no mercado de trabalho, de fato, é isso mesmo? O empresário, quando diz que falta qualificação, precisaria ser feito um trabalho para oferecer um diferencial para essas pessoas, para que elas possam ingressar nesse mercado de trabalho? César, são duas situações bem definidas por você. A primeira é aquele segmento que nós chamamos de reabilitados, né? Aquela pessoa que teve uma determinada situação de deficiência em circunstâncias ou por interferência de um fator do seu dia a dia. É claro que essa pessoa reabilitada, ela tem que ter também uma atenção, mas ela tem um recorte muito específico no que diz respeito à reinserção no mercado de trabalho. Já essa outra pessoa que você está se reportando, que é um pouco do que nós estamos falando também, a deficiência como um todo no geral, realmente ela é muito mais aguçada, porque a dificuldade que ela trouxe ao longo da sua vida, no campo do estudo, da sua informação, da sua preparação educacional e também profissional, ela é infinitamente muito mais acentuada. Para vocês terem uma ideia, eu participei de um trabalho aqui em Araraquara, estamos falando da nossa cidade, no centro do estado de São Paulo, a chamada Califórnia brasileira. No final dos anos 90, 99 e 2000, eu participei de um trabalho que hoje, tecnicamente, nós chamamos de busca ativa, que era um trabalho de tentar encontrar, mapear, catalogar o número de pessoas com deficiência em Araraquara, até para se pensar um conjunto de políticas públicas. E foi assim, era alarmante o fato de nós encontrarmos pessoas que eram verdadeiramente escondidas, esse é o termo. Essas pessoas eram escondidas pelas suas famílias, da sociedade, pelo alto grau de preconceito que a sociedade tinha contra essas crianças, contra essas pessoas com deficiência. Então, estamos falando de coisas de 20 anos atrás, que para o contexto da sociedade não é tanto tempo assim. E escondendo dessa forma, essa pessoa, essa criança, não teve a oportunidade de ir para uma escola, de receber uma educação adequada, né? Então, nós estamos falando de uma sociedade tão discriminatória, onde a família escondia os seus filhos com deficiência, inclusive dos seus próprios vizinhos. Às vezes nós conversávamos com os vizinhos e os vizinhos não tinham informação. Eles não sabem, eu sei que tem alguém, mas não sabemos bem o que é. Então, é dessa sociedade que nós estamos falando. Obviamente que ao longo desses últimos 20 anos, muitíssimas coisas mudaram, felizmente, né? Muitas políticas públicas foram desenvolvidas, muitas associações representativas se fortaleceram, a sociedade mudou, a sociedade evoluiu, mas eu penso que nós estamos num momento muito propício, inclusive, para nós avançarmos ainda mais. A gente tem a questão também, né, Nascimento, de algumas empresas que precisam, por cota, ter um deficiente trabalhando, mas que não dá nenhum tipo de acessibilidade e quer aquele deficiente em que ele não precisa fazer muitas mudanças dentro do ambiente de trabalho. Isso também é uma questão que a gente tem que pontuar, né? Sim, é aquela coisa, né? A legislação fria por si só, Cassiana, ela não dá conta de fazer uma movimentação comportamental, cultural e de transformação. Para você ter uma ideia, nós temos aí um reconhecimento formal do Estado, né? Do Estado brasileiro, da data comemorativa, por exemplo, que agora é recente, 21 de setembro, né? A data oficial de reconhecimento ao Dia Nacional de Apoio e de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Levou-se anos e mais anos. Eu acho que foi, a data foi tirada em 91 e o reconhecimento só veio agora recentemente, acho que em 2016, pelo Estado, oficialmente falando, né?
Então, nesse segmento, as coisas caminham muito demoradamente. A lei de cotas é uma imposição legal. As empresas acima de 100 funcionários precisam ter entre 2% e 5% de trabalhadores oriundos dessa categoria de pessoas com deficiência, mas também é uma coisa muito muito estática, né? Muito fria só à luz da escrita da lei. Como eu disse, o Estado brasileiro meio que transfere também para a iniciativa privada a resolutividade dessa problemática, e não deveria só ser assim. O governo, enquanto Estado, também deveria promover um programa, por exemplo, de acessibilidade, de transporte adaptado. Houve sim um avanço quando se traz para dentro do contexto da educação formal também a inclusão das pessoas com deficiência, então não estão mais aparteados e sem inclusos no Programa Nacional de Educação. Isso realmente é um avanço bastante grande. Mas precisamos avançar muito mais. E as empresas, necessariamente, também precisam enxergar as cotas não como um espaço apenas de ocupação por essas pessoas. E elas ainda veem assim ou não? Vêm. Nós precisamos ser muito sinceros, acho que nos fóruns de debates, assim como numa rádio pública, nós precisamos também ser bastante sinceros e transparentes. O empresariado brasileiro, com raríssimas exceções, ainda vê a ocupação desse espaço na sua empresa como uma imposição legal. Então, não há uma criterização mais detalhada, não há uma similaridade de desenvolver esse conjunto de pessoas com deficiência, assim como se desenvolve outros segmentos dentro da própria empresa. Como eu disse, há exceções? Sim, e essas exceções estão crescendo cada vez mais, e esse é o nosso papel de fomentar o debate. Mas se pensarmos o contexto da empregabilidade brasileira como um todo, nós ainda estamos muitíssimo distantes, sim, de dizer que, olha, estamos num outro patamar. Não, não estamos. Estamos ainda num patamar onde as pessoas, o empresariado e muitas vezes o gestor do setor ainda vê as cotas como algo a ser preenchido do ponto de vista da legalidade. Bom, isso fez me lembrar até sábado agora eu estive numa visita monitorada de Libras para pessoas surdas. E aí a conversa de bastidores da presidente do Instituto mesmo, do Surdo aqui de Araraquara, é que aqui as pessoas pagam impostos, as pessoas surdas também pagam impostos, mas não tem nenhuma visita em Libras, ou seja, eles não têm acesso a nada. Então, é aquilo que você falou, às vezes o Estado, né, passa a responsabilidade, mas ele não tem um tipo de política para dar acessibilidade para essas pessoas no dia a dia mesmo, né? O que se tem hoje de avanço no Brasil é muito repercussão daquilo que se tem de avanço no mundo em termos da organização social. Então, quando o Brasil aprova, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz sim uma série de garantias e avanços, o faz justamente em função de uma intervenção da própria ONU. Então, o Brasil, na verdade, ratificou o acordo com a ONU, e em função disso, o Estatuto veio como um subproduto. Isso é importante dizer, Cassiane, César, nossos ouvintes, para que o movimento social esteja cada vez mais organizado e cada vez mais fortalecido. Em novembro agora, por exemplo, nós temos a sequência das conferências, conferência municipal, conferência estadual, possivelmente agora também a conferência nacional. E o movimento social precisa estar muito organizado e pautando temas, inclusive o tema da empregabilidade, o tema da profissionalização dessas pessoas, para que esses temas possam virar normativas, possam virar, possam dar um norte mesmo de uma intervenção mais estatal, né? Mas é sempre assim, vem sempre de baixo, vem sempre da movimentação social. As grandes transformações advêm sempre dos movimentos sociais. Bom, Nascimento, obrigada pela sua participação. Volte sempre para o Giro CBN também. Espaço aberto para você. Claro, obrigado a você. Parabéns pelos temas que vocês têm pautado. É sempre uma oportunidade bastante grande de falar de coisas importantes em espaços que nem sempre são abertos. Por isso que a CBN está de parabéns pela coragem, pelo dinamismo e pela forma responsável como tem pautado os seus assuntos. Muito bem. Breve intervalo agora? Isso, obrigado, Nascimento. Grande abraço. Intervalo, a gente volta já, agora faltam 3:08. Giro CBN.